Você já pensou em como seres microscópicos podem nos ajudar a desvendar as dinâmicas da Terra primitiva? Se não, venhamos dizer que sim, é possível, e partes fósseis das plantas como pólen e esporos podem nos ajudar nesse assunto. Oi, meu nome é Adriane Barroso e estudo na Universidade Federal do Oeste da Bahia. Estou cursando Ciências Biológicas e hoje iremos conversar sobre o registro fóssil de pólens e esporos. Sou Pedro de Souza Lima, estudante de Ciências Biológicas de licenciatura, e estou aqui para falar hoje sobre fósseis. Fósseis são animais petrificados, certo? Não é bem por aí não. Fósseis são bem mais que isso. Fósseis podem ser micro-organismos, marcas deixadas por eles, ovos e até mesmo pólen e esporos, que é o tema que a gente vai abordar hoje. Os pólen e esporos são extremamente importantes para pintar como era a vida no passado. Eles podem nos dizer como era a vegetação. Eles indicam de que forma as mudanças climáticas influenciaram nessa vegetação. A vegetação responde mais bruscamente quando existe alguma mudança no clima ou coisa do tipo. Então, o estudo desses pólen e esporos e como eles mudaram pode nos dizer o que a gente está fazendo com o mundo, como pode acontecer, já que a gente está passando, no momento atual, por uma mudança climática causada por nós mesmos dessa vez. Os pólen e esporos também indicam as diferentes áreas que os animais poderiam passar e se eles mudavam de ambiente e talvez como eles podem ter se adaptado ou como possa ter vindo a extinção deles por causa desse tipo de coisa. Outro ponto extremamente importante do estudo de pólen e esporos está na bioestratigrafia, que é a utilização de fósseis como indicadores de datação para rochas em áreas sedimentárias. Isso é bem estudado na geologia e traz muito conhecimento assim para a gente ter uma datação mais correta, já que como as plantas mudavam rápido, também os pólenes e espólens às vezes mudavam rápido. Aí você me pergunta, o que são pólenes e esporos? Pólenes e esporos são estruturas que participam da reprodução em plantas terrestres. O estudo dos pólenes e esporos é chamado de palinologia. Não só deles, né? Porque a palinologia é basicamente um estudo de partículas. Esse termo foi cunhado por Heidi Williams em 1944. Mas a gente não está falando especificamente da palinologia. A gente está falando da paleopalinologia aqui, que é o estudo de fósseis ligados a partículas. Então, pólenes e esporos estão inclusos nessa categoria aqui. Um dos primeiros trabalhos nessa área é o de Von Post, em 1916, onde ele estudava pólens pós-glaciais. E ele foi um dos primeiros a trabalhar com isso. Ele estudou antes mesmo do termo palinologia ser cunhado e, portanto, também não tinha o termo paleopalinologia. O pólen mais antigo do qual temos conhecimento são as Nubbly Specs, ou poeira Nubbly. Cerca de 243 milhões de anos atrás foi quando eles existiram. Uma das coisas muito interessantes sobre esses esporos é que eles têm características de esporos de plantas que davam flores. Essas plantas que davam flores só vieram surgir 100 milhões de anos depois. Então talvez a gente tenha um conhecimento que pode ser questionado aí pela paleopalinologia. Isso é uma forma de gerar um conteúdo ou gerar uma discussão acerca de será que tinham plantas com flores antes do que a gente acha que realmente tinham? Por conta desses pólenes. Os esporos mais antigos têm cerca de 480 milhões de anos, o dobro basicamente dos pólenes. E eles estão ligados na época do Ordoviciano, que foi quando pela primeira vez a flora em geral tentou sair da água. As algas verdes que estavam ali na água começam a ficar nas beiradas da água, dos rios e tal. E os pólenes podem ter ajudado muito com essa conquista do ambiente terrestre. E como esses pólenes e esporos são preservados? Eles são preservados no registro fóssil, porque eles possuem uma carapaça composta de esporopolenina, uma substância que é a das mais estáveis quimicamente, e elas podem ficar milhões de anos sem se decompor. Contudo, a parte interna do pólen, que também é feita de matéria orgânica, só que de outra substância, se decompõe. Os pólens e esporos no registro fóssil pode apresentar diversas formas, e isso vai depender bastante da planta que o produziu. Para classificá-los, a gente leva em conta a sua morfologia, e para diferenciá-los, a gente vai analisar a assimetria da carapaça, a ornamentação presente na carapaça e o número de aberturas. A partir da presença de pólenes e esporos fósseis nas camadas geológicas, podemos estimar a idade relativa de uma rocha sedimentar.
Mas aí você me pergunta, como isso é possível? Como vamos datar a idade de um fóssil? Isso é fácil para os paleontólogos. Eles analisam o elemento carbono. Com base no percentual já conhecido de carbono 14 em relação ao carbono 12 na matéria viva, percebemos uma relação de meia-vida, que com o passar do tempo, o carbono 14 predominante da matéria viva emite radiação e libera 2 nêutrons, se transformando em carbono 12. Dá para acreditar que uma área tão interessante e importante é tão pouco estudada? Com pesquisas rápidas no Google, a gente percebe que a quantidade de resultados é bem menor do que áreas mais populares. Essas outras áreas que tratam de animais, dinossauros. É difícil conhecer uma pessoa que já tenha parado para pensar em pólens e esporos fósseis. É uma coisa meio diferente, pensando, digamos assim. Isso talvez seja uma extensão da cegueira botânica, como descrita por Allen em 2002, que é quando as pessoas não percebem que as plantas são seres vivos em si. A gente tende muito a estudar animais ou coisas do tipo no colégio e as plantas são meio deixadas de lado. Isso acaba influenciando no que as pessoas vão escolher para fazer, né, na sua vida, o que elas têm interesse. Isso pode ser um grande ponto quando se trata desses estudos. Já que não tem muitos estudos, pode ser porque a gente não dá a importância devida para as plantas. Mas enfim, como podemos usar esse conhecimento em salas de aula para ensinar as crianças? Uma das formas que a gente pode utilizar isso é com a multidisciplinaridade, já que os temas que a gente falou aqui são bem ligados com a geografia. Por exemplo, a bioestratigrafia, que é datação de rochas, é utilizada na geografia para falar de camadas do solo, por exemplo. Ou você pode falar das eras que tiveram na Terra e ligar isso com o meio ambiente que tinha ali, né, as plantas e os animais. Isso também pode aprofundar muito o conhecimento dos estudantes para que eles percebam que o planeta que a gente vive é totalmente diferente de antes, mas ainda é o mesmo que a gente tem para hoje e o que vamos ter para sempre. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido mais sobre os pólens e esporos e a sua importância na paleontologia e no ensino de ciências. Obrigada por assistirem até aqui. Não esqueça de deixarem o seu like e se inscrever no canal.